Eu quero convidar você que tem em suas mãos um exemplar bíblico, tem em suas mãos uma Bíblia, um livro sagrado. Abra comigo na primeira epístola escrita pelo apóstolo São Pedro. Quando você procura, eu quero agradecer a todos vocês que têm nos ajudado em oração, têm nos ajudado nas suas contribuições, tem sido aí um parceiro, um amigo, tem sido aí um companheiro, tem estado conosco nesta labuta. Deus abençoe. Todos acharam? Nós iremos ler o capítulo 1 da primeira epístola de Pedro, verso de número 19 e o verso 20. Acredito que os irmãos estão tendo dificuldade de retomar aí a transmissão. Estão conseguindo aí, Aldi? Retomarem? Poucos, né? Vamos lá. Está escrito no verso 19: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Amém? Meus irmãos, nós estamos neste texto, nesta passagem bíblica, nesta epístola, já pelo menos umas 3 terças-feiras, e nós não conseguimos chegar aqui às conclusões daquilo que vimos tratando. Então eu quero apenas recapitular com os irmãos rapidamente e vamos aqui tentar falar brevemente, ser bem sucinto em nossas palavras acerca do que lemos. O autor da epístola, Pedro, está escrevendo essa epístola a os cristãos da diáspora. A diáspora aqui é a diáspora cristã, não a judaica. Aqueles que haviam sido dispersos desde os dias de Estevão, ou da morte daquele que morreu apedrejado aos pés de Saulo. Todos nós sabemos que havia um plano de Deus, um projeto de Deus pré-estabelecido de antemão. E Deus havia, por meio do seu Filho, dado uma missão aos seus discípulos de anunciar a sua morte e a sua ressurreição, de anunciar o Evangelho, isso é, as boas novas de salvação, pelo mundo. E a ordem, ela foi lhes entregue com veemência em Atos 1:8, quando a Bíblia diz que eles seriam capacitados para isso, ao descer sobre eles o Espírito Santo. E ao receberem o Espírito Santo, eles seriam testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Ora, depois que eles recebem o Espírito Santo, a igreja, ela começou a crescer em Jerusalém, dado o sermão de Pedro no dia de Pentecostes, dado alguns sinais que se faziam e maravilhas, como aquele homem curado à porta do templo chamado Formosa. E muitas almas, muitas pessoas eram agregadas à igreja, a ponto desse número crescer, da igreja se multiplicar. Mas eles se acomodam em Jerusalém, e aquela ordem de Cristo imperativa, de que eles fossem pelo mundo, ela não estava sendo cumprida cabalmente. Então Deus, Ele permitiu que houvesse no meio deles uma perseguição ferrenha. E nesta perseguição chega até os dias de Estevão, que culmina com a sua morte. É bem verdade que a igreja ela foi gerada
no sangue de Jesus, mas ela cresce regada com o sangue dos mártires. É algo que nós não podemos omitir nem ocultar. Depois da morte de Estevão, este que foi apedrejado por causa da sua mensagem, por causa da palavra que pregara, pois não houve resistência diante do seu sermão e da sua eloquência. A Bíblia diz que depois de sua morte, aquele povo que estava ali reunido, a igreja que estava localizada em Jerusalém, se dispersaram. E essa dispersão, ela alcançou todo o mundo antigo, através tanto desses homens anônimos, quanto pela pessoa daquilo que eu chamo o maior nome do Evangelho depois de Cristo, que é a pessoa de Paulo, ou do apóstolo São Paulo. Então, Deus precisou criar umas circunstâncias, situações adversas, para que eles saíssem da zona do conforto, do comodismo. Quem sabe o que nós estamos vivendo hoje seja justamente também isso. Deus precisa tirar a sua igreja da zona do conforto, do comodismo, para que nós venhamos sair de dentro dos templos, das portas fechadas e cerradas, e saiamos por aí anunciando aquele que tem poder sobre a vida e sobre a morte. E estes que morreram pela fé, eles foram lembrados diante de Deus em todo o tempo. O autor aos Hebreus chega a dizer que pela fé muitos foram mortos ao fio da espada, e pela fé muitos da espada foram livres. E ele diz: mas que mortos, que vivos, pela fé somos de Deus. É importante que nós, que recebemos essa mesma fé, não venhamos nos acomodar. E não importa onde você esteja, a região que você se encontre, aonde houver uma alma, ali haverá um campo missionário. Ali haverá alguém que precisa ouvir que o Cristo morreu e ressuscitou por ele. De forma que eles dispersam. E as perseguições, elas continuam. E agora são perseguições pelos imperadores, pelos Césares, Domiciano, Nero e daí por diante. De forma que quando Pedro escreve, ele escreve para estes que estão sofrendo perseguições ferrenhas, estão sendo atrocidades, vilipendiados, perseguidos, mortos em arenas, queimados vivos, queimados em praça pública, partidos ao meio, crucificados, mortos de cabeça para baixo. Mortes das mais cruéis das quais você possa imaginar eram os cristãos de antigamente. Pessoas que não temiam a morte, pessoas que não negavam o Cristo. De maneira que Pedro está escrevendo para estes, dando para eles um indicativo. Do capítulo 1 ao verso 12, ele está dando um indicativo, apresentando-lhes a maneira gloriosa, majestosa, pela qual Deus os elegeu, os separou e os colocou dentro de um projeto de salvação, de um plano lindo estabelecido na eternidade. Do verso 13 a seguir, ele vai dar um imperativo, mostrando como eles deveriam se posicionar, como eles deveriam agir por onde passassem, mantendo a sua vida íntegra, a sua vida reta, mantendo comunhão e santidade com Deus. Independente do quadro que eles enfrentassem, independente da crise, independente das perseguições, independente das privações em que eles vivessem, Pedro está dizendo: mantenham a comunhão com aquele que vos chamou antes da fundação do mundo. Mantenham um foco, mantenham um posicionamento, mantenham-se agradando a Deus em todo o tempo, porque vocês foram comprados por um bom preço, não com
preço de prata, nem de cobre, nem de bronze, nem de ouro, nem de qualquer outro metal. Vocês foram comprados com sangue. Glória a Deus. E com sangue de cordeiro, sem mancha, sem mácula e sem defeito, referindo-se ao Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aquele que de braços abertos, diante daquela multidão que cuspiu, que zombou e que gritou, crucifica-o, ele, sem abrir a sua boca, como uma ovelha muda, foi levado ao matadouro, como um cordeiro perante os seus tosqueadores, não pronunciou palavra alguma. Antes disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esse é o Cristo que você crê, que você serve. Esse é o Cristo que você conhece, que deu sangue na cruz do Calvário por você. E ele diz que nós fazemos parte da escolha, do projeto, do plano desse Deus, desse Cristo, antes da fundação do mundo. Saiba que antes da fundação do mundo, na mente de Deus, havia um plano pré-estabelecido e você já fazia parte dele. Eu fazia parte dele. Deus te escolheu segundo a sua presciência. Significa que antes que você soubesse, antes que eu soubesse, Deus te escolheu. Deus me escolheu. Todos achavam que você ia morrer lá no lixo, lá na lama, na cachaça, na droga, na prostituição, no adultério, na imundícia. Mas Deus já tinha um plano pré-estabelecido para a sua vida. Glória a Deus. E quando todos imaginavam que você ia morrer ali, Deus regaçou as mangas, enfiou a mão na lama e te arrancou de lá. E me arrancou de lá. E te transportou de um reino de trevas para um reino de luz. Oh, glória! E Ele fez isso segundo a sua presciência. Você não sabia. Eu não sabia. Tem muita gente agora que não sabe, mas Deus tem um projeto lindo na sua vida. Você faz parte de uma escolha seleta de Deus. Deus escolheu você no ventre da sua mãe. Antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, Jesus já lhe conhecia e te chamava pelo teu nome. Glória a Deus. E você faz parte dessa escolha. Grave isso. Deus te escolheu segundo a sua presciência. Antes que você soubesse. Antes que eu soubesse. Pedro também quer explicar, quer lhes encorajar, trazer-lhes o consolo, dizendo que eles também eram escolhidos segundo a soberania de Deus. Deus nos escolheu também soberanamente. Sabe o que significa isso? Significa que Deus não pediu opinião para ninguém. Deus não pediu opinião para teus parentes, para os teus aderentes. Deus não pediu opinião para os teus conhecidos, para os teus amigos. Porque talvez se Deus tivesse pedido opinião para alguém, você não teria feito parte dessa escolha. Você não estaria onde você está agora. Porque o que haveria de pessoas para tentar jogar terra na escolha de Deus, portanto, a escolha soberana de Deus implica em não impedir opinião para ninguém. Ele simplesmente te escolheu. Ele simplesmente me escolheu, pronto, e acabou. Glória a Deus. Deus não precisa dar satisfações para ninguém. Ele te escolheu, minha filha. Ele te escolheu, meu filho. Ninguém jamais investiria em você. Nas condições em que você vivia, nas condições em que você estava, ninguém apostaria em você. Mas Deus soberanamente escolheu você. Ele foi na tua casa, Ele achou o teu endereço, Ele achou, aleluia, o número da tua casa, o CEP da tua rua, e encontrou você, e me encontrou. E está fazendo de você um projeto para brilhar, para vencer, para se destacar. Deus não investe em pessoas erradas. Deus não erra nas suas escolhas. Deus, Ele te escolheu soberanamente. Ele fez isso segundo a sua presciência, segundo a sua soberania. E Ele fez também isso segundo a sua graça, segundo a sua misericórdia, seu favor imerecido. Nenhum de nós merecíamos. O que merecíamos mesmo era a morte.
A guilhotina da lei estava na nossa cabeça, no nosso pescoço. Mas quando ele na cruz gritou, está consumado, ele rasgou a cédula que existia contra nós e a cravou na cruz, no madeiro. Oh, glória! E ele pagou uma dívida que não devia. Ele pagou a sua dívida, ele pagou a minha dívida. E gritou tetelestai, que quer dizer, está pago, está feito, está pronto, está consumado. O que eu fiz ninguém revoga, o que eu fiz ninguém apaga, o que eu fiz ninguém muda. Foi isso que Jesus fez por você e por mim. Ele pagou sua dívida. Se porventura Satanás em algum momento ou outro querer jogar na tua cara que você tem uma dívida, pode ficar tranquilo. Apresente isso para ele. Deus já pagou minha dívida. Eu sou um justificado. Oh, glória! Você sabe o que é isso? Justificado? Significa que Deus removeu a culpa. Removeu a transgressão. Deus expiou a tua culpa. Ele pagou a tua dívida e a minha dívida. E toda vez que o nosso advogado de acusação chega querendo nos acusar diante de Deus, querendo apontar o meu e o seu pecado, o nosso advogado perante o Pai, Jesus, se apresenta e diz protesto, e apresenta as mãos furadas, as mãos sangrentas, e diz: a dívida dele já está paga, a dívida dela já está paga. Glória a Deus. Oh, glória! Satanás não pode jamais jogar mais na tua cara o teu pecado, porque Cristo já pagou na cruz do Calvário por você. Glória a Deus. Oh, glória! Aleluia. Aleluia! Você não merecia isso. Isso é graça, isso é favor imerecido. Eu expliquei isso outro dia atrás e tem como exemplo a pessoa de Paulo, do qual nós não iremos falar aqui agora. Ele fez isso também segundo o seu amor obstinado. Sabe o que significa isso? Significa que por mais que você dava as costas para Deus, Deus sempre esteve disposto a dar o primeiro passo para nos reconciliar com Ele. Por mais que você desse um passo para longe, Deus dava sempre um passo para nos reconciliar com Ele. E Ele fez isso por meio do seu Filho. Havia uma barreira gigante de inimizade entre eu, você e Deus. O pecado nos distanciava dele. Nós éramos inimigos de Deus por natureza. Mas quando Cristo veio a esse mundo, diz Paulo aos Efésios no capítulo 2, Ele semeou a paz entre os homens. E isso significa, a exegese do texto é essa, que Ele, através, aleluia, do seu sangue, do seu sacrifício, do seu convencimento, Ele derrubou essa barreira dizendo: Pai, recebe o homem recebe o Pai, e Ele nos reconcilia com Deus novamente. E quando Ele morre na cruz, a barreira cai e é aberto um caminho novo. O véu se rasga de alto a baixo. Oh, glória! Por que de alto a baixo, não de baixo para cima? Por que de cima para baixo, não de baixo para cima? Porque a intervenção ali, ela é divina e não humana. Por isso que o véu se rasga de cima para baixo. Porque é Deus intervindo, é Deus interferindo na história. É Deus entrando em ação. A salvação não depende de mim, depende de Deus. Ele é o Salvador da nossa vida. Nós somos agradecidos a Deus em todo o tempo, porque a salvação pertence a Deus. Pertence ao seu Filho. Foi Ele quem fez o sacrifício por nós. Glória a Deus. Baseado no seu amor obstinado. Significa que Ele nos amou primeiro. E Ele nos amou estando nós em delitos e em pecados. Deus, quando te escolheu, Ele sabia quem você era. Ele sabe quem você é. E Ele sabe quem você vai ser e onde você irá chegar. Ninguém precisa dizer para Deus quem é você, porque Ele sabe. Eu fico olhando para essas pessoas que gostam de apontar a vida alheia, a vida dos outros, e que às vezes até em oração quer dizer para Deus quem é você. Deus sabe quem é você. Se alguém ainda não compreendeu que você faz parte desse plano, desse projeto, manda ele perguntar para Deus, conversar com Deus. Você não tem que dar satisfação a ninguém. Foi Deus quem te comprou. Ele quem te resgatou antes da fundação do mundo. Você estava nesse projeto, nesse plano.
Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus aí na sua casa? Aleluia. Por isso, Deus te amou. Ninguém sabe explicar. Ele nos amou de tal maneira. Ninguém sabe o que foi que Ele viu em nós para nos amar. Ele simplesmente nos amou. E para Deus provar o seu amor para conosco, Ele não fez isso apenas com palavras. Ele enviou o seu Filho unigênito, o único gerado pelo Espírito Santo, para morrer na cruz por você e por mim. Você que está em casa agora, que nos escuta, você que está afastado, que está afastada, você que parou na fé, não dê as costas para esse sacrifício. Jesus morreu foi por você. Ainda que você tenha saído porque tenha se decepcionado com alguém, quem morreu por você não foi discípulos. Quem morreu por você foi Jesus Cristo. Você não deve sair da presença de Deus por causa de discípulos, de seguidores. Você foi comprado pelo sangue de Jesus, não foi pelo meu sangue. Não foi pelo sangue de discípulos ou de seguidores. Foi pelo sangue precioso de Jesus, derramado na cruz do Calvário. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. E o texto vai nos dizer, verso 19 do capítulo 1, que pelo seu precioso sangue de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Veja só, antes da fundação do mundo, é um cordeiro na mente de Deus. Na mente de Deus, Deus já tinha um cordeiro pronto para salvar a humanidade. Desde o momento em que Deus põe o homem no Éden, Deus jamais seria pego de surpresa, porque Deus não tem plano A, plano B e plano C. Deus tem plano. E o plano de Deus não é jamais frustrado. Aleluia. Deus pôs o homem no Éden, mas ele já tem um cordeiro. E quando o homem peca, o homem cai, o homem transgride, Deus tira o cordeiro do plano, o cordeiro da mente, e ele coloca esse plano em execução. Deus desce no Éden, vai até o homem que com folhas tenta cobrir-se, tenta espiar-se, e Deus o chama no jardim, Deus o procura. Saiba que por mais que você esteja afundado no pecado, afundado na lama, Deus ele vai à procura de você onde você está. E a intenção de Deus é te resgatar da lama, é te resgatar do lixo, é te resgatar da escuridão. Ei, você por si só não consegue se espiar. Você por si só não consegue se salvar. Há um Deus que está à tua procura, e Ele vai te chamar pelo nome, Ele vai te chamar pelos jardins da vida, Ele vai te chamar nos teus esconderijos. Não adianta fugir da face de Deus. Aleluia. Glória a Deus. O salmista do Salmo 139 vai dizer: para onde fugirei da tua face? Como poderei me esconder do teu espírito? Se eu descer o mais profundo abismo, lá o Senhor está. E se eu subir às mais altas alturas, ali também o Senhor está. Ainda que eu faça um inferno na minha cama, o Senhor estará ali. Deus conhece você, e Ele não abre mão de você. É você mesmo que está me ouvindo agora, que saiu por aí aventurando, que desistiu de tudo, abriu mão da sua salvação, abriu mão da sua comunhão, do seu convívio com a igreja, com a comunhão com o corpo de Cristo, e não tem forças para voltar, está tentando se esconder do eu, do pecado, da vaidade, do orgulho. Saiba que você está nu diante de Deus. Enquanto Deus não te espiar, você permanecerá nu, envergonhada, envergonhado, e nada do que você faça será o suficiente para te espiar. Deus chama o homem, e o homem não se apresenta porque percebe que está nu. Isso reflete a tentativa humana de se espiar, de se perdoar, de se justificar. Homem nenhum se justifica diante de Deus se Deus não o justificá-lo. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. É Deus quem justifica, é Deus quem espia. Deixa eu dizer algo para você que está sendo acusado e acusado diante de Deus todos os dias. Você que se sente acusado, sem força, sem ânimo.
Você que pensa em tirar a vida, abrir mão de tudo. Você que já pensou na morte muitas vezes. Não faça isso. Há um Deus disposto a te espiar, a te justificar, a cobrir o teu pecado, a remover tua culpa, a lançar no mar do esquecimento, colocar uma placa grande lá. É proibido pescar aqui. E por mais que alguém vá lá atrás e queira jogar o pecado na tua cara, Deus não deixará, porque Ele joga o teu pecado no mar do esquecimento. Glória a Deus. Oh, glória. E sabe o que Deus faz? Deus tira o cordeiro da mente, do plano, do papel. Ele começa a colocar em prática. Ele mata o animal no Éden e espia o homem, cobre o homem. Só Deus pode fazer isso. Deus começa a colocar o seu projeto ali em prática. Quem diz não sou eu, quem diz é a Bíblia. No livro de Apocalipse, no capítulo 13 e o verso 8, a Bíblia fala daqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida e do Cordeiro, desde a fundação do mundo. Nós temos um cordeiro morto antes da fundação e um cordeiro morto desde. O cordeiro morto antes é na mente de Deus. O cordeiro morto desde é o cordeiro sendo colocado em prática, em execução. É Deus dizendo: agora vou dar início ao meu plano de salvação. E Deus olha para o homem e dá-lhe uma sentença. Deus olha para a serpente e dá-lhe uma sentença. Deus olha para a mulher, dá-lhe uma sentença e abre as portas para o projeto. Diz: da semente desta aí nascerá um que esmagará a cabeça de Satanás. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Foi dali que vai sair as promessas. O primeiro vaticínio bíblico é Deus quem o faz. Uma promessa desse cordeiro que tiraria o pecado do mundo. E de fato ele nasceu de mulher, de uma virgem por nome Maria. Oh glória! E quando ele nasce com a promessa de tirar da escuridão aqueles que andam em trevas. A terra de Zebulon, a glória a Deus, e de Naphtali, viria a luz no meio das trevas. Deus tem esse poder de trazer luz aonde existe trevas. E para você que andava em trevas, Deus quer te trazer para a luz, glória por meio do seu Filho Jesus, que morto desde a fundação do mundo. Oh glória! Deus enviou seu Filho para nascer, para crescer e para morrer por nós. Glória a Deus, Jesus. Aqui eu encerro, devido ao horário, não vou prolongar. Poderia falar aqui da cruz, dos algozes, dos cravos, dos pinos, dos açoites. Você conhece tudo isso. Eu só quero que você lembre de uma coisa: Jesus não morreu em vão. Ele morreu com um propósito. Ele morreu para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus não quer que você pereça. Deus não quer que você sucumba no pecado. Deus não quer que você dê as costas para a sua palavra. Deus quer que você creia. Levante-se. Tenha atitude. Há um Deus à tua procura. Há um Deus em tua busca. Um Deus que não desiste de você. Pronto sempre a dar o primeiro passo para te reconciliar com Ele. Para me reconciliar com Ele. Deus quer perdoar você. Deus quer perdoar os seus pecados. Deus quer perdoar a sua vida. Não importa o que você tenha feito. Eu não quero saber o que você fez e deixou de fazer. Quem sou eu aqui para enumerar, classificar ou catalogar os seus pecados? Eu não sou Deus. Eu não sou juiz. Juiz só há um. A salvação não pertence a mim. Eu não comprei terreno no céu para colocar você lá ou tirar. A única coisa que eu sei é que Ele tem poder de te salvar. Glória a Deus. De perdoar os teus pecados. Louvado E de dar para você uma nova vida. Se estiver alguém me ouvindo agora, eu quero que você curve a sua cabeça. Nós vamos orar.
Nós vamos interceder. Nós vamos apresentar você. A Juliana Amaral pede oração pelo filho Renato. O irmão Antônio Silva pede oração. A irmã Nádia pede oração pelo Silas. A irmã Amanda pede oração em prol da família. O irmão Antônio pede oração por sua filha Sueli. Muitos pedidos de oração. Acredito que por pessoas que estão debilitadas, estão afastadas. É uma pena que os irmãos não conseguiram retomar aí a nossa transmissão. Parece até os meninos que tentam mandar uma mensagem para eles pelo celular, via WhatsApp, no grupo, e enfim, para nós fazermos uma oração por todos agora. Abre uma janela aí, uma sala de transmissão, tenta convidar. Nós vamos orar por você. Curve a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra é pregada, os Teus filhos a ouviram. Aqueles que estão afastados e afastados, fica aqui o meu convite, o meu apelo a você para que volte depressa. A oportunidade é agora. Você que está na sua casa e quer fazer isso, dobre o seu joelho, levante as suas mãos. Nós iremos orar por você. Se eu não ficar sabendo da sua convenção, a eternidade ficará. Se você fez isso, se manifeste. Nós queremos te ajudar, te auxiliar, te socorrer. Mas eu quero repreender esse espírito da morte que rodeia a sua vida e a sua casa e que insiste em fazer com que você abra mão pela existência e pela vida. Quero orar por você para que Deus te dê força, te dê ânimo, te ajude, no nome de Jesus. Receba a graça, a favor de Deus para prosseguir, para se levantar, para continuar. Pai, abençoa essa casa, essa família que nos assistiu, que nos ouviu e que tem ouvido esta palavra. Repreenda toda a força do mal contra a sua casa, contra a sua vida e contra o seu lar. Deus, no nome de Jesus, abençoa todos de igual modo. Perdoa-lhes os muitos pecados. Pai das luzes, glória a Deus, estende a tua luz sobre nós, tenha compaixão e misericórdia de nós. Nos ajuda, ó Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos dizem amém. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, antes de encerrar, quero avisar-lhes que chegou a nossa nova lição bíblica, a nossa revista de escola bíblica dominical, com um tema maravilhoso, a Igreja Eleita. Acredito que irá tratar justamente sobre aquilo que acabamos de pregar aqui. Evidentemente, de uma forma mais clara, mais didática, pela qual você consiga absorver muito mais. Quero deixar aqui para vocês meu boa noite, meu muito obrigado. Deus abençoe a todos. Que a sua família e a sua casa sejam alcançadas e abençoadas por Deus. Deixo aqui o meu desejo de que vá tudo bem aí, como vai bem a tua alma. Amém? Estamos encerrando agora o nosso culto, agradecendo aqui aos irmãos que estão presentes, irmão Elbert, irmão Rodrigo, as irmãs Franciele e a irmã Jéssica, obrigado a todos. E estenda suas mãos para os céus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam Amém, amém, amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.